O caso da possível extradição de Julian Assange, fundador do Wikileaks, extradição para os Estados Unidos, que deve acontecer até o dia 20. Ele pode ser enquadrado como uma quebra de funcionalidade do direito internacional, já que, se ele for condenado no ZEUA, pode vir a pegar 175 anos de prisão? Tem como, em foro internacional, resolver uma situação desse tipo? Tem para quem apelar? Tem um bispo para quem reclamar? Você deu um salto aqui, mas ele não se distancia muito da construção do inimigo. Eu queria só falar disso e imediatamente conecta com a Assange. Você veja, uma das coisas que nós temos no direito internacional, na construção do inimigo, é justamente a guerra de comunicação. O Assange, apesar de ter criado... Bom, você vai explicar previamente para o público o contexto do Assange ou não? Já entra direto? Vamos só recuperar. O Assange é acusado pelos Estados Unidos de ter tornado públicos documentos secretos que afetam a segurança norte-americana. Esses documentos foram vazados através do Wikileaks. O Assange foi preso na Inglaterra por conta de um processo que era movido contra ele na Suécia. Ele era acusado de abuso ou assédio sexual, ficou preso, ficou exilado na Embaixada do Equador durante vários anos. O Equador, quando houve troca de governo do Rafael Correa pelo Lenin Moreno, cancelou o direito de asilo do Assange. O Assange foi preso pelo Reino Unido. A Suécia retirou o processo que movia contra ele e, em seguida, veio o pedido de extradição dos Estados Unidos para que ele venha a ser julgado na Inglaterra, nos Estados Unidos, perdão, por esse vazamento dos documentos pelo Wikileaks. Então, ele é um cidadão australiano preso no Reino Unido, que será extraditado para os Estados Unidos e poderá ser julgado por leis anti-espionagens que normalmente deveriam ser aplicados apenas a quem vive e trabalha ou é norte-americano. Então, essa é a quadratura do círculo. Está bem explicado? Está muito bem explicado. Foi bom, porque assim a gente tem, nesse contexto que nós estamos falando, onde é que entra o Assange no que nós falamos até agora? Ele, através da criação de um site de notícias do Wikileaks, recebendo informação de um soldado americano que estava participando dos conflitos do Iraque, ele recebe um vídeo que viralizou. Eu não me lembro o nome do vídeo, você vai lembrar. Aquele que mostra, acabou virando se viralizou, etc., se tornou algo que foi espalhado no mundo inteiro imediatamente e que mostra soldados fazendo joguinhos de guerra e matando civis, dizendo que eles estavam armados, mas eles estavam com máquinas fotográficas nas mãos. Aquele jogo de videogame que foi filmado ali, e os helicópteros Apache atirando contra pessoas, contra civis, logo aquilo se tornou escandalizante, mostrando como é que os soldados atuavam num conflito armado, já num contexto de afirmação da guerra contra o terror. Então, e depois as várias outras coisas foram collateral murder. Obrigada aqui ao Botafogo, que é o perfil que está aqui no nosso chat. Botafogo. Opa, vamos mudar de time aqui no Rio de Janeiro. Eu sou de Curitiba, mas meu time é outro. E, aliás, nós somos campeões no sábado. No domingo, no sábado. Enfim. Aí nós temos a seguinte situação com o Assange. Ele, através do Wikileaks, protege a fonte. Mas, claro, descobre-se quem é a fonte. Chelsea Manning é punido, esse soldado, nos Estados Unidos, é preso, etc., sofre processo de espionagem, etc. E o Assange, a princípio, não havia uma tipificação para um crime quando o jornalista protege a fonte e, por outro lado, ele procura grandes redes de comunicação, grandes jornais que publicam o conteúdo do conteúdo que foi divulgado, né? Aquilo, conteúdo filtrado. Ele pede mais ou menos o que o The Intercept fez aqui com outros veículos, a própria Folha de São Paulo, que divulgou algumas coisas, e outros, né? O Público de Portugal e assim por diante, a agência pública, etc. Então, o que acontece? O The Intercept o Wikileaks acaba fornecendo informações sobre as guerras e
desmistificando a ideia de um exército limpo, de forças armadas consequentes e do respeito ao direito internacional. E, principalmente, o governo que envolvia o papel da Hillary Clinton naquele momento. Da Hillary Clinton. E ele começa a atacar fortemente até o ponto em que percebe-se que ele será perseguido, né? Que ele precisa ser parado, que ele precisa ser silenciado. Então, ele mesmo percebe que está sendo perseguido. Estava já na Inglaterra quando ele decide buscar asilo num país estável, que não lhe deixasse politicamente, né, em maus lençóis, que não fosse entregue à justiça inglesa e, por sua vez, extraditado para, naquele caso, a Suécia, acusado de crimes sexuais, para depois o acordo de extradição da Suécia com os Estados Unidos acabar chegando aos processos americanos que já estavam em andamento, né? A construção de uma tipificação de cyberterrorismo e a tentativa de construção de uma conexão de Assange que fosse intencional com interesses anti-americanos ou que contrários à segurança do Estado. Então, Assange é todo um caso simbólico de tipificação da construção de um novo conceito de cyberterrorismo, do inimigo cyberterrorista, para não só inibir a sua própria conduta, como a conduta de outros que quisessem fazer o mesmo, que filtrassem informações sigilosas, né, dos centros de inteligência, da CIA, etc, etc. O que acontece com o tempo? Ele recebe asilo político, aí tem todo o direito internacional de asilo político, ele fica todo o tempo na embaixada, quase 12 anos ele fica no total, até que, com a mudança de governo, ele Lenin Moreno acaba entregando, a pressão dos Estados Unidos sobre o Equador é fortíssima e tem várias consequências políticas até os dias de hoje, e ele é entregue para a justiça britânica e está na fase final aí do processo de julgamento da extradição. Ele poderá ser extraditado efetivamente. Todas as argumentações do ponto de vista jurídico, Breno, foram refutadas pela justiça inglesa, de modo que a chance de ele ser poupado da extradição decorre mais de uma percepção quase que humanitária e vinculada, talvez, às condições de saúde, do que propriamente a questão jurídica. Ele está sendo acusado de vinculação com fontes dos Estados Unidos e, portanto, de construção aí uma espécie de traição à segurança dos Estados Unidos, né? Então, é muito difícil. Claro, toda vinculação com isso que nós estamos vendo aqui, um inimigo, né? Um inimigo que precisa ser punido. Todos estamos em risco com isso, porque, na verdade, é uma forma, né, de censurar também a liberdade de imprensa.